Acho que ficou bem a nossa conexão. Se tu quiser ligar a câmera para testar, mas Deixa eu ver. eu Prontinho. acho que é muito importante isso que tu coloca, Adriel. Quando eu estava estudando um pouco para conversar hoje aqui, eu assisti ontem um vídeo do Átila Yamarino. Eu aconselho para quem tá nos assistindo aqui, que ele conversou com um historiador agora eu não lembro o nome do historiador, é um nome difícil, mas ele escreveu um livro chamado Cidade Febril, que é um estudo histórico sobre a pandemia, ou a epidemia no Brasil de febre amarela no século XX. E agora eu vou perguntar, a Regina, que é minha tia, perguntou aqui qual é a situação de Pelotas, Adriel, se tu puder colocar. Mas antes de tu falar sobre isso, vou colocar aqui ó, na tela. Uh, é importante a gente ter claro que quem se ferra primeiro nesse tipo de questão, historicamente, são os mais pobres, né? A gente vive numa sociedade dividida, pelo menos, em duas classes, né? Quem detém a riqueza, a elite, né? E os trabalhadores. E, historicamente, sempre a elite, uh, os comerciários, que tem indústria, os latifundiários, por meio dos governos que governam para eles, defendem os seus interesses sobre os trabalhadores, né? Então, esse cara que escreveu esse livro sobre a febre amarela lá no Rio de Janeiro, em 1848, ele já dizia que os portos, que eram as grandes locais que eram rotas para a disseminação do vírus da febre amarela, né? As elites que eram donas desses portos sempre levavam até as últimas consequências para poder fechar esses locais. E hoje a gente está vendo, por exemplo, aqui em Pelotas, o presidente do Aliança Pelotas, que é uma aliança dos comerciantes, né, dos donos dos comércios e dos grandes comércios, defendendo que o comércio tem que abrir de qualquer maneira para que os lucros deles não rebaixem, né? Então, de uma maneira ainda demagógica. Quem vai se ferrar nisso são os trabalhadores que estão ali de frente nos hospitais e que vão ter que trabalhar, então, ali nas grandes aglomerações. E aí, antes de passar para o Adriel, então, responder ali a Regina, né, qual é a situação aqui, Adriel? Acho que pode falar um pouco dos estudos do laboratório. É, dizer, então, que nesse sentido, a morte passa a ter um valor de classe social. Porque quem vai morrer primeiro não é o patrão, o dono, que vai, de repente, ir na loja lá, cuidar para ver como é que está o movimento, mas vai voltar lá para uma casa grande na Dom Joaquim, no Las Acácias, no periurbano, um casarão que tem como ele fazer o isolamento social. Quem vai morrer primeiro são os trabalhadores, que vão ir trabalhar e vão voltar para um lugar com alta densidade demográfica. Então, eu acho que é esse um pouco a linha de raciocínio que nós queremos trazer, né? E aí, então, passar de novo para o Adriel, depois se a Rê quiser colocar alguma coisa, mas para o Adriel responder a situação ali que a Regina coloca, né? Mais aqui em Pelotas. Não, perfeito. Falando agora, né, do caso do Rio Grande do Sul, né, como eu comecei a minha fala para a gente tentar entender, né, que a gente está vendo, está sendo afetado hoje por essa pandemia em Pelotas, mas é interessante entender, né, fazer essa análise de começar lá na China, que foi o primeiro epicentro, depois ir para a Europa, que foi o segundo, os Estados Unidos, que foi o terceiro, e estudos indicam cada vez mais, hoje estava vendo uma matéria da Financial Times, em que a nossa curva está sendo a pior no momento, e a curva está mais acentuada para cima, os outros países estão conseguindo controlar já, fazer ela de uma forma mais média, né, e já conseguindo descer essa curva. O Brasil está sendo a exceção, infelizmente. E para chegar, né, no Brasil, em São Paulo, entender por que ele acaba se espalhando. Né? Então, ele é um conceito da geografia em que a gente trabalha muito, principalmente na geografia urbana, ajuda para a gente analisar essa circulação desse vírus no território brasileiro. Se a gente for ver, né, por que foi Porto Alegre, por características fundamentais. Primeiro, é uma cidade que está conectada principalmente com São Paulo, é uma cidade em que tem uma alta densidade populacional, uma grande circulação de pessoas, principalmente população economicamente ativa, e a gente vê os casos, né, ali entre o eixo Porto Alegre e Caxias do Sul,
porque são municípios, né? E isso é uma das já alguns dados em que o LEUR está levantando, né? De ver de que forma esse vírus está impactando nos municípios do Rio Grande do Sul, em que essa grande localização de casos no eixo Porto Alegre-Caxias se explica principalmente por essa circulação intensa em que nós temos entre essas cidades. Uma relação econômica, principalmente, que ali nós temos as grandes indústrias, os parques industriais, são cidades em que são muito próximas uma das outras, diferentemente da nossa metade sul, em que as cidades, os municípios têm uma propriedade de território, uma extensão territorial muito grande em relação aos municípios da metade norte, isso por um aspecto histórico da formação do território do Rio Grande do Sul. E aí, no caso de Pelotas, isso explica porque Pelotas é uma cidade regional, é uma cidade importante, né, aqui na nossa metade sul. Então, ela acaba a BR-116 sendo essa conexão, né, de trazer, acaba sendo essa circulação entre Porto Alegre e Pelotas. E no caso de Pelotas, né, alguns estudos em que a gente está realizando, em que preocupa de alguma forma perceber a porcentagem de domicílios no território de Pelotas, na cidade de Pelotas, em que tem mais de 2 pessoas por dormitório, né? Então, isso é problemático por um fator muito simples, né? Imagina uma pessoa em que, principalmente uma pessoa em que, infelizmente, não consegue fazer quarentena, em que tem que continuar saindo para a rua, porque é um trabalhador dos serviços essenciais, ou é um trabalhador que está na informalidade, né? Em que não tem como não ficar em casa. E aí a gente vê essa pessoa ela circulando, né? E ela tá vulnerável em relação a esse vírus. Ela tem uma chance de, infelizmente, adquirir ele do que pessoas em que fazem esse isolamento. E aí o que é perigoso, né? Se a gente tem uma população em Pelotas em que, em certos bairros, principalmente o bairro São Gonçalo e o bairro Areal, em que tem uma alta porcentagem de população no mesmo dormitório, tu imagina se uma delas acaba contendo o vírus, né? E ela não vai conseguir fazer o isolamento social que ela deveria fazer para não contaminar outras pessoas. Então, esses bairros, por que a gente fala que é perigoso? Porque o bairro São Gonçalo, a gente sabe, é um bairro em que tem, sim, grandes propriedades para a classe média alta, mas, em sua grande parte, é uma população em que é da periferia, né? A gente sempre cita o caso do Navegantes, da Balsa, né? No caso do Areal, o Dunas. Então, são bairros em que tem essa alta taxa de pessoas no mesmo dormitório. E isso é perigoso. Outro dado também que indica, em que nós estamos tentando fazer essa relação, é o número de casos com o número de UTIs e de respiradores, em que isso também assusta. Mesmo tendo Pelotas hoje, a prefeitura anunciando que está adquirindo mais respiradores, que está tentando aumentar o número de UTIs, mas o que a gente vê antes da pandemia, em que Pelotas tinha somente 5 UTIs, né, para atendimento nesse caso específico. Rio Grande tendo 10, mas as cidades não somente atendem elas mesmas. A gente sabe que essas cidades são referências em questão de saúde para um conjunto de 20 municípios. Então, além de ela ter que atender a população de seu município, tem que atender dos outros. Então, é muito impactante, acaba sendo algo muito preocupante em relação a isso, né? Em que se Pelotas, e a gente vê numa semana em que nós estamos na semana, que os especialistas estão falando do dia 27 de abril até o dia 7 de maio, que é a semana de pico no Brasil, e a gente tem nessa mesma semana uma abertura do comércio, e a gente vê em várias fotografias, em várias matérias, uma alta aglomeração de pessoas no calçadão, nos ônibus, né, circulando nas ruas. Então, tu imagina
daqui a algumas semanas o número de casos em Pelotas provavelmente irá aumentar. As pessoas procurarem também os atendimentos, as pessoas que tiverem o impacto muito maior devido ao vírus, vão procurar os hospitais, e a gente não vê esses dois municípios, Pelotas e de Rio Grande, tendo o suficiente de equipamentos para atender a própria população do seu município e muito menos dos outros municípios. Então, a gente vê os municípios em torno, né, de Pelotas. Eu sinto o caso de Santa Vitória do Palmar, que é minha cidade natal, e eu acompanho de alguma forma. Sempre tem aquele argumento: o vírus não vai chegar aqui, a gente está distante, a gente está isolado, aqui não chega, isso é coisa lá para cima. E aí, como que falar em isolamento social aqui para nós? Mas é importante que se tenha o isolamento social, principalmente para essas cidades em torno de Pelotas e de Rio Grande, por causa que, se elas não fazerem o isolamento, provavelmente terá casos confirmados nesses municípios também, e o que vai tornar, e vai acabar pressionando cada vez mais o município de Rio Grande e de Pelotas. Também outro caso também que é interessante é de se perceber, nós conseguimos identificar quais são os bairros também onde tem alta porcentagem de grupo de risco. E aí a gente percebe, né, no centro, no Laranjal, no Simões Lopes. Então, é interessante a gente fazer essa comparação de população economicamente ativa, que é a população que ainda está saindo, está circulando nas ruas, comparar com a população de grupo de risco e comparar também com outro dado de pessoas que estão mais de 2 pessoas no dormitório. Isso vai indicar o quê? Em que nessas regiões tem que ter um cuidado muito maior. E são regiões periféricas, são regiões em que muitas vezes falta saneamento básico, o que piora cada vez mais. Então, Pelotas, ela tem que ter um cuidado muito maior, porque ela tem que se cuidar de si mesma e tem que cuidar dos municípios em que estão no seu entorno. Boa, Adriel. Legal. Para falar, tu não falou, né, cara, mas para quem está nos assistindo, o Laboratório de Estudos Urbanos desculpa, agora me falhou, Regionais. e regionais, que onde o Adriel estuda, né, o grupo de pesquisa, vocês criaram, né, cara, um site, então, agora, uma página, né, que eu posso deixar aqui nos comentários, mas se quiserem pesquisar aí, escreve no Google FIPEL, Cidade e Cidadania, né, Adriel? É isso, né? Isso. Pode nos buscar aí nesse site, né, que está se chamando Leur Covid-19. Também vocês podem acompanhar nossas publicações nas redes sociais do nosso laboratório, tanto no Leur, no Facebook ou no Instagram. Mas é importante dizer que dentro do Leur, quem está, de alguma forma, organizando é o grupo, né, de pesquisa sobre território, né, que também podem buscar pelas redes sociais, mas buscando a gente por esse site, né, Leur Covid-19, nas nossas redes sociais, vocês vão acompanhando aí, principalmente, né, nossos dados, a fase em que agora está a nossa pesquisa é fazer esse mapeamento, né, no território do Rio Grande do Sul, dividindo pelas regiões determinadas pela saúde, né, que são as regiões em que é dividido, em que as cidades acabam fazendo atendimento para as cidades próximas, e relacionar, né, o número de casos com o número de capacidade de UTIs e de respiradores, né, em que a gente acaba tentando fazer esse alerta, né, mostrar para a sociedade, esclarecer, né, de que forma a gente está preparado para essa pandemia, né. Então a gente fez também dessa dispersão, de tentar identificar onde está se fazendo essa dispersão no primeiro momento. Como eu disse, começou em Porto Alegre, tá, principalmente esse eixo Caxias e Porto Alegre, mas daqui a algumas semanas, já começando por essa, o vírus tem a tendência de interiorizar. A gente já está vendo casos que o interior está tendo mais confirmação de casos do que a região metropolitana. Então, cidades em que não estavam com casos confirmados, em algumas semanas terão casos confirmados, sim, por causa que o vírus ele está agora nessa tendência em de ele
e para o interior. Se ele, no primeiro momento, é que nem uma rede urbana, uma hierarquia urbana que a gente estuda lá em geografia, que a gente começa, né, a capital, a cidade regional, né, e aí até chegar às cidades pequenas, esse vírus está fazendo essa escala. Então, ele estava concentrado nas capitais, foi para cidades regionais, mas agora está chegando nas cidades pequenas, né? Então, isso a gente está conseguindo também identificar. Também uma novidade em que em algumas semanas também a gente vai começar a botar alguns artigos, né, isso tudo de forma online para esclarecer. Então é isso que a gente está tentando fazer, principalmente para Pelotas, para Rio Grande do Sul, né, de colocar a geografia em contribuição à sociedade, né, à ciência, em contribuição à sociedade para a gente tentar aí, combater esse Covid-19. Legal, Adriel, muito bom, cara. Eu vou. Renata, tu quer falar alguma coisa? Tô. Tá me Opa, escutando? tô sim. Tá tranquilo. Tá bem? Eu vou só colocar aqui Beleza. para a turma enxergar a Juliana Dutra, nossa companheira aqui também do movimento do PSOL. Ela contribuiu aqui me ajudou aqui para a lembrar, né? O historiador que eu falei lá no início é o Sidney Chalhoub, e o livro que ele escreveu, Cidade Febril, que eu não li, mas eu assisti ele falando sobre isso, é indicado o livro, a epidemia de febre amarela em torno de 1850 no Brasil, que impactou a população que vivia majoritariamente em cortiço, em situações de vulnerabilidade social, de moradia inadequada e saneamento básico precário ou quase inexistente, como a gente está falando que está acontecendo de fato agora, né? De novo. Exatamente, né? E a Por causa que Fernanda. como a gente acaba analisando, né, esse espaço, a gente tem que ter a interpretação que tá, esse vírus chega no nosso território, mas a gente entender o quê? Será que o nosso território ele é homogêneo, ele é igual para todos? Nós sabemos que não, é só a gente perceber a nossa cidade, por exemplo. Nossa cidade é altamente fragmentada. A gente tem regiões que tem totalmente valorizada pelo poder público, pelo capital, cidades em que tem essa infraestrutura urbana, em que somente consegue pagar quem tem um alto poder aquisitivo, enquanto isso a gente vê as periferias com falta dos direitos básicos em que são garantidos na Constituição. Então, lógico, né, a gente tem que ter essa análise de que esse vírus chega, mas em que ele vai impactar de uma forma muito diferente, né? E esse vírus já está se espalhando para a periferia, né? Então a gente vê o caso de São Paulo, por exemplo, em que no primeiro momento os casos confirmados eram em hospitais privados. Hoje os casos em hospitais privados em São Paulo estão quase zero, ou se mantém o mesmo número, enquanto que já nos hospitais dos bairros periféricos em São Paulo, ele só aumenta, né? Então é isso que a gente tem que ter a compreensão, né? De quem vai sofrer, quem já está sofrendo, quem sofrerá por esse vírus. Que são os mais pobres. A Fernanda, nossa lutadora, vereadora, militante do PSOL, falou aqui também, a abertura do comércio fez com que mais pessoas saíssem de casa, utilizando o transporte público, aumentando os riscos para o contágio, principalmente a população mais pobre. Os governos em todos os níveis têm agido com extrema responsabilidade, permitindo que os serviços não essenciais reabrissem, pois para esses governos as vidas não estão em primeiro lugar, o lucro dos empresários e interesses privados pautam as ações, infelizmente. É bem isso, né, que nós estamos enxergando. O governo Bolsonaro é o principal porta-voz disso, mas os outros governos, os governos estaduais e municipais também não escondem o caráter de classe que tem, acenando mais aos empresários do que a vida, né? A população mais pobre que infelizmente está na linha de frente. Não, eu acho que nessa situação, né, Fabrício, a gente está percebendo essa crise sanitária no Brasil, mas também essa crise política, em que esse governo a gente vê sendo extremamente irresponsável, está adotando a política de necropolítica no Brasil, está fazendo a política de morte no Brasil, isso é bom deixar claro, mas ele é um governo em que ele surgiu do caos, chegou ao poder no caos, e ele governa no caos, ele quer sair do caos. Então quando o Bolsonaro ele fica com criando essa polaridade saúde versus economia, para ele
ficar cada vez mais esse caos se mantendo, que é aí que ele gosta de se manter, é aí que ele gosta de surfar, é aí que ele usa. E sempre para, em que infelizmente nós vamos ter, isso é resultado, não tem o que fazer, porque primordial é a saúde das pessoas, mas que a economia ela tem que parar, não tem o que fazer. É papel do governo nesse exato momento fazer uma política principalmente, né, de manter a cesta básica, né? Isso foi uma luta em que nem isso o governo está conseguindo fazer, foi uma ideia da oposição, principalmente uma ideia do PSOL, né, de dar esse auxílio emergencial para as pessoas. A ideia foi pronta, o governo nem precisou pensar, nem pensou em texto, em nada, a oposição entregou tudo pronto, mas eles não conseguem nem executar isso, né? Então, e aí para criar isso, porque vai chegar uma crise econômica maior, a gente vai ver uma taxa de desemprego muito alta, vai chegar a 20%, a gente vai ter um aumento de pessoas na informalidade, infelizmente a gente vai ter um número de mortes muito alto no Brasil, para ele no final ele chegar e falar, ó, eu estava falando para vocês, esse isolamento social não iria funcionar, olha aí, a culpa é dos prefeitos, é dos governadores, a situação é deles, ó, eu tentei fazer o que pôde, mas eles não me deixaram fazer, né? E é disso que ele joga, né? Sempre colocando a culpa nas instituições, na mídia, nos governadores, nos prefeitos, para o público dele se manter ainda com ele, acreditando nele, né? Então é um governo em que ele não pensa nas pessoas, principalmente nas pessoas mais pobres, ele pensa em continuar criando caos e manter o mercado financeiro sem prejuízo nenhum, né? Só a gente vê nas falas do Guedes, né? O que ele acaba falando. Exatamente. Renato, tu quer falar alguma coisa? Tá de boa? Não, essa questão que o Adriel citou da informalidade, isso era uma coisa que a gente até estava conversando, estava batendo na tecla há um tempo. Ah, peraí, deixa eu ativar o vídeo. Pronto. Isso. Essa questão da informalidade, porque antes mesmo da função do corona, isso já vinha sendo debatido pela questão das pessoas assinar carteira, não ter um plano de saúde, ter garantias trabalhistas. Então, agora, com essa função da pandemia e está rolando um número expressivo de demissões, quando tudo, de alguma forma, voltar ao normal, se voltar, a informalidade, de fato, vai acabar reinando, né? Porque as pessoas vão ter que botar comida na mesa, as pessoas têm que, os filhos, as contas vão continuar chegando, as pessoas vão se desesperar, e o caos já está um caos, né? Da coisa, eu creio que ainda possa piorar muito em relação a isso. Sim, Rê, a gente vive num país muito desigual, né? A informalidade já era uma regra e isso, na verdade, está se mostrando que pode, né? Tem umas pesquisas que estão dizendo quanto, até estimando quanto isso pode aumentar agora. Eu acho que é bem dramático mesmo a situação, né? E o que nós estamos reivindicando muito como uma resposta a isso, além da solidariedade ativa que nós podemos praticar com campanhas aqui de arrecadação de alimentos, de mantimentos, né, a nível nosso mesmo, das nossas relações. Então, a gente está vendo várias iniciativas aqui em Pelotas, uma delas é a da Rede Emancipa, aproveitar esse gancho que a Rê falou, né, da situação muito dramática de verdade que a gente está vivendo e que tende a piorar, para que quem está nos assistindo possa acessar a página da Rede Emancipa Pelotas, que é uma rede de cursinhos populares que tem aqui em Pelotas, e nós estamos junto com várias entidades que tem uma colocação em vários bairros, arrecadando dinheiro para comprar cestas básicas, né? E depois doar então para essas entidades que vão repassar para famílias. Uma das coisas que nós vamos tem que fazer e estamos fazendo é isso, da solidariedade ativa, né? Para nós poder se ajudar. E a segunda coisa é a luta política, né, gente? Não dá para nós ficar esperando o Bolsonaro ser desgastado até 2022, essa história de esperar a eleição, isso é uma balela, né? Isso não é nosso papel. O papel nosso de mobilizar dos movimentos sociais, dos partidos que têm compromisso com o povo, é lutar agora, nesse momento, pelo impeachment do Bolsonaro. Então, nós temos levantado muito essa tese desde o dia 17 de março, que foi protocolado pela bancada do PSOL, parte da bancada do PSOL, né, a Fernanda Melchiona, nossa deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, lidera a bancada,
protocolamos o impeachment, o pedido de impeachment. Cada vez mais está ganhando corpo isso, muito pelo que tu falou, né, Renata, do drama que a população está vivendo e do desrespeito que o Bolsonaro, dia após dia, reitera, né, fazendo piada, tirando o corpo da situação da saúde, mudou lá o ministro da Saúde para que fosse cada vez mais alinhado com ele. Enfim, está se fechando cada vez mais na perspectiva de unir o que tem de pior de quem apoia ele, né? Que é quem está indo para a rua, fazer carreata, buzinar na frente de hospital, por exemplo. Então, o impeachment é uma questão humanitária, a gente tem que lutar por ele, estamos lutando, né, no parlamento, mas também aqui, mobilizando, fazendo os panelaços, assinando abaixo-assinado. Tem um abaixo-assinado que tem mais de 1 milhão de assinaturas já, isso é muito importante, cada vez mais a gente está se aderindo. Queria deixar esses 2 recados, então, acessem a rede Emancipa Pelotas, contribuam com a nossa campanha financeira e também acessem o abaixo-assinado pela saída do Bolsonaro, compartilhem, a gente tem que conseguir essa vitória do impeachment desse cara que é um canalha. Vamos finalizando, eu acho, gente, aqui, passar para a Renata, depois para o Adriel, pode ser? Para nós ir se despedindo. Beleza, pode falar. Antes de finalizar, obrigada. Antes de finalizar, falar para o pessoal, tá sempre se mobilizando. Isso que tu pontuou em relação a deixar só para as eleições de 2022 é importante, porque esse cara não pode falar o que quer, desrespeitar quem quer, e a gente cobrar só lá para frente. Isso aí é mobilização sempre. Se tu votou ou não nele, ou seja qual for, tu tem que cobrar, sabe? Isso é um desrespeito com todas as pessoas. Ele está sendo extremamente desrespeitoso, tá? Ele está brincando com as pessoas, é o que ele faz. Ele está fazendo do governo dele um palanque, é um eterno palanque, isso aí vai seguir até lá. Ele não está levando nada a sério, as pessoas estão morrendo, ele está brincando. Pessoal, é se mobilizar, é lutar, é incomodar mesmo. Tem que incomodar, tem que fazer barulho. Não dá para ficar calado, baixar a cabeça e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, nada está bem. A gente vai achando que está tudo bem e o pessoal vai pisando na gente. Não é assim que funciona. É falar mesmo, não temer. A gente sabe que é complicado, mas tem que... Não se calem, pessoal, não se calem. Conversem, troquem ideia, conversem com o pessoal aí mesmo. Vocês têm acesso ao Facebook do Juntos, trocar uma ideia, sempre estar mobilizado, tá? E agradecer ao Fabrício pelo convite. Adriana, o trabalho de vocês está muito legal. Eu li o do Covid, do Leo, eu achei assim, muito legal. Vocês estão super bem informados. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do curso e ver que tem uma turma aí muito legal, bem mobilizada. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Beijão a vocês. Obrigado, Rê. Fica aí até a gente acabar com o Adriel. Para o Adriel finalizar, tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Isso, vamos dar mais tempinho. Porque chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp que eu acho que é muito boa, Adriel, para tu finalizar a tua fala. Que pergunta assim, para tu também, né, Rê, estudante de geografia, se tu tiver alguma ideia, a correlação da densidade populacional e faixa etária versus a disseminação do vírus. O que vocês acham sobre isso? Se densidade populacional / faixa etária versus disseminação do vírus, tem alguma relação, né? Porque durante muito tempo se falou na alta letalidade na Itália devido a isso, né? Então, muita gente aglomerada, mais velha, e a disseminação do vírus. Sim. Não, exatamente. Eu acho que é uma relação muito grande, né, em que a geografia ela vem trabalhando com este conceito, né, da densidade populacional, em que, para pegar por faixa etária, né? Então, por que a gente faz a densidade populacional tanto do grupo de risco, que são, né, os idosos, e também da faixa etária da população economicamente ativa em relação ao número de casos? Como eu disse, no primeiro momento, é de tu entender aonde que está a circulação dessa pessoa que circula nas ruas, né? Por causa que são essas pessoas em que acabam circulando e que acabam estando, né, infelizmente, no grupo de frente para acabar sendo infectada. Então a gente tem que ver aonde que está essa densidade populacional, onde está essa concentração
de pessoas, tanto no Rio Grande do Sul, como até mesmo na cidade, né, para a gente poder mapear, a gente poder monitorar, saber quais são as regiões para tentar fazer políticas públicas, intervir. E também a gente faz também essa relação densidade populacional do grupo de risco com número de casos, por causa que nós, né, nós aqui falo nós 13 e provavelmente muitas pessoas que estão acompanhando, se nós adquirimos o vírus, as chances de fatalidade, no nosso caso, a gente sabe que são muito menores, né? Isso não quer dizer que a gente não chega à fatalidade, a gente chega, mas a gente tem, né, uma maior resistência comparado ao grupo de risco. Mas é fundamental fazer essa relação do grupo de risco, dos idosos, com a causa de casos confirmados, para a gente conseguir monitorar quais são as cidades. A gente viu a densidade populacional dos idosos no Rio Grande do Sul se concentra na... Tá, beleza. Então, se concentra na região da Serra, ali a concentração dos idosos. Mas, somente essa informação não resolve para a gente. A gente tem que comparar também aonde que está essa população economicamente ativa. Porque vai ser essa população que provavelmente, se ela circular bastante e tiver contato com essas pessoas, aí sim nós vamos ter o problema e vai chegar o problema de casos de mortes. Então é fundamental o poder público fazer esse mapeamento. Aonde que está o grupo de risco e aonde está a população economicamente ativa. E se elas se relacionam, se elas moram no mesmo domicílio, se elas estão nas mesmas cidades, se concentram nas cidades, nos bairros, por causa que é isso fundamental, que aí a gente adota o isolamento social, né? Esse isolamento que é primordial para o salvamento de vidas, né? Que a gente tem que estar escutando a ciência, né? E não esses pseudos intelectuais aí que acham que sabem alguma coisa. Deixei aí a mensagem do Enio ali que fala um pouco sobre isso que está falando, né, Adriel? Sim, infelizmente a gente vê casos, né, que nem o colega está citando, muito por falta de informação, né? Então, quando a gente vê presidente, deputados, apoiadores, falando que isso é ilusão, que isso é coisa da mídia e tudo mais, ou muitas vezes, né, isso a gente também tem que colocar, em que são pessoas que trabalham tanto no poder público, quanto trabalham no setor privado, em que não está dando as condições de trabalho dignas dessas pessoas, para essas pessoas poderem executar seu trabalho com uma mínima proteção, né? Então, o que a gente está identificando são esses dois casos. O caso primeiro do desconhecimento e o segundo por tanto o poder público como o poder privado não está dando o suporte necessário para a população, né? Como as máscaras, o álcool em gel, a gente vê ainda estabelecimentos comerciais em que não faz o controle de entrada de pessoas, né? Então isso é fundamental, né? Quando a gente vai num comércio, a gente não está vendo essas práticas, que a gente acabe fazendo a denúncia, que a gente acabe tentando que isso não ocorra, né? Por causa, é fundamental neste momento a gente estarmos isolados, sairmos o mínimo possível de casa, tentar cuidar de si mesmo e também das pessoas que estão no seu entorno. Por causa que nós estamos na semana de pico no Brasil. Os dados estão indicando que o Brasil é o único país hoje no mundo que a nossa curva está para cima. Os outros países já estão conseguindo tornar essa curva já num nível de regularidade ou até mesmo descendo. A gente tem que bater palmas e ver como que a Argentina está adotando a quarentena. A Argentina conseguiu fazer o que é o modelo ideal, manter a curva baixa para que o sistema de saúde possa atender essa população. O Brasil tanto alertou que tinha que adotar o isolamento para não dar uma crise no SUS, mas mesmo assim, infelizmente, nós não vamos conseguir. Nós já estamos vendo uma crise na saúde, nós temos uma crise funerária, a gente está vendo pessoas sendo enterradas de uma forma totalmente desumanas, as famílias não podendo acompanhar os enterros. Então a gente vê imagens fortes diariamente
mas a população tem que entender, principalmente nós aqui de Pelotas e de cidades pequenas, em que isso, se nós não tivermos o cuidado necessário que os médicos, que os especialistas estão adotando, infelizmente chegará em nossos territórios. E nós não estamos preparados para um alto número de casos. Pelotas e Rio Grande não conseguem atender sua própria população e nem mesmo a população em torno delas. E nós temos mais de 20 municípios em que acabam agregando a nossa região da saúde. Então é importante a gente ter essas informações, né, claras para a gente ver a importância em que nós temos que tomar nesse momento. Adriel, Renata, então a gente agradece muito aí, em nome do Juntos, mano, pela proposição, né, que tu nos trouxe e pela toda a preparação que tu trouxe também aqui para o nosso debate, que foi muito legal. Quem sabe a gente não, daqui a algumas semanas, né, não faz de novo sobre um debate assim, porque a gente sabe que vocês estão estudando cotidianamente, as coisas vão mudando. A gente espera que mudem para melhor, né? A gente espera que a nossa pressão possa derrubar o Bolsonaro, que a gente possa contornar aqui na cidade essa questão dos lucros acima da vida e colocar a vida acima dos lucros. Esperamos que a nossa pressão, que vai continuar, como a Renata falou, mobilização permanente, possa mudar, né, a nossa vida agora e a longo prazo. Então a gente convida quem nos assistiu, a gente agradece muito quem nos assistiu desde o início, agradece quem pegou também aí do meio para o fim, quem deixou o comentário. Vou trazer aqui o documentário do Maicon, antes de finalizar, que ele também indica um trabalho sobre a epidemia, as epidemias na história, né, a gripe espanhola, no caso, uma professora aqui da região, de Porto Alegre, né, Renata Brauner. Então fica aí a contribuição do Maicon Bravo, que também é nosso companheiro. Outra contribuição aqui do Enio a gente já trouxe, e aí a gente finaliza assim, né? Também a Regina aqui falou mais ou menos o que o Adriel falou, né, que infelizmente a população não se deu conta da gravidade, né, especialmente os governantes, que poderiam estar usando todo o dinheiro que eles usam para campanhas quando é do seu interesse, como a Fernanda trouxe bem, né, a taxa de iluminação, a época que a Paulo queria aprovar, ela usou todo o recurso possível para fazer propaganda, e agora, numa situação grave como a gente está vivendo, não tem uma propaganda na TV, male. A gente lamenta e segue lutando, né? Mas então é isso, gente. Obrigadão de novo pela participação. Vamos se despedindo. Até a próxima. Sigam Juntos Pelotas, como a Rê falou. E tchau, tchau. Dá último. Podem dar o último tchau aí, pessoal. Tchau. Obrigado.